Olá para você que nos acompanha e hoje o Portal Decimais vai conversar com o médico Rafael Francisco dos Santos. Ele é diretor da Unimed aqui de Ponta Grossa e vai nos contextualizar como está a situação da ocupação dos leitos de UTI Covid lá no Hospital Geral da Unimed. Olá, bom dia, doutor. Bom dia, Luana. Bom dia a todos os espectadores do portal. A gente agradece a sua participação aqui conosco. E, doutor, para a gente começar, a gente tem acompanhado aí toda a situação da Covid, ocupação de leitos de UTI aqui nos hospitais de Ponta Grossa, principalmente dos hospitais do Sistema Único de Saúde. A gente sabe aí que é uma realidade difícil que nós estamos enfrentando e parece que essa realidade aí de superlotação se estende para os hospitais particulares. Então, para a gente começar, como está a situação no Hospital Geral da Unimed? Bom, o Hospital Geral Unimed, ele tem, diferentemente dos hospitais do SUS, ele tem uma capacidade de adaptação maior. Então, assim, hoje nós temos a maior ocupação de pacientes com Covid desde o início da pandemia. Hoje nós temos 44 pacientes internados com Covid no hospital, mas nós ainda temos condições de receber os pacientes da Unimed que precisarem de atendimento. Nós temos condições de adaptar e ampliar esse atendimento nos próximos dias. A princípio, quantos leitos foram disponibilizados, nós temos atual lá no hospital? Hoje, como eu lhe falei, nós temos 44 ocupados, mas nós temos mais 16 leitos de enfermaria ainda livres, temos 4 leitos de UTI livre e temos ainda a possibilidade de ampliar um pouco os leitos de UTI para chegar a ter pelo menos mais 4 leitos nos próximos dias, conforme a necessidade. Doutor, diante do cenário que a gente tem enfrentado, mesmo que o hospital ele tenha leitos ainda disponíveis para atender esses pacientes, o senhor observa que é um agravante que está começando já na rede particular também de ocupação? Sim, eu tenho conversado, a gente troca informações diariamente com os outros grandes hospitais privados da cidade e a realidade desses hospitais e também do Hospital da Unimed não é somente a questão de leitos. Eu acho que isso é importante, a população precisa entender. A gente até consegue ampliar o número de leitos, mas nos falta profissionais para cuidar dos pacientes. Então, os leitos estarão abertos, mas muitas vezes o gargalo dos hospitais não vai ser o leito, mas vai ser a equipe profissional que possa prestar um atendimento com qualidade e segurança para todos. A Unimed é uma cooperativa, bem como todo mundo sabe. Essa realidade o senhor tem observado nos outros hospitais da Unimed em todo o Paraná? Sem dúvida, os hospitais privados de Unimed estão completamente lotados. Vou lhe dar um exemplo, vou trazer aqui uma informação. Na semana passada, na quinta-feira, nós tínhamos um pouco mais de folga na ocupação pela manhã. E temos um grupo de WhatsApp em que vários dirigentes do Sistema Unimed, vários profissionais do Sistema Unimed do Brasil inteiro trocam informações a respeito da ocupação. E nós falamos que nós tínhamos 4 vagas disponíveis, pois passamos o dia inteiro respondendo mensagens, inclusive do Mato Grosso do Sul, pedindo para transferir pacientes para cá, do sistema privado. Infelizmente, nós não podemos aceitar naquele dia mais pacientes, porque na janela de tempo entre nós falarmos isso no grupo e começar a ter essas demandas, 3 pacientes nossos se agravaram e precisaram ocupar essas vagas. Então, é muito dinâmico, é muito rápido. A gente tem um volume de pacientes internados em enfermaria e, de repente, eles se agravam e acabam precisando de internamento em UTI. A gente realmente está com o sistema todo da saúde no Paraná bastante próximo do limite, certo? E a população precisa entender que precisa também colaborar para que não haja um colapso total. E o senhor acredita que há possibilidade de transferência de pacientes aqui de Ponta Grossa para outras regiões, inclusive do Brasil, caso haja necessidade? Eu acredito que não vai ser necessário, certo? Porque a nossa região ela tem se comportado, ela está um pouquinho, eu vou dizer assim, menos pior do que as demais. Então, se eventualmente precisarmos de vaga em outras regiões, a gente vai pedir, mas não é a realidade com a qual nós trabalhamos nesse momento. Hoje nós trabalhamos com uma capacidade de atender todos os clientes, todos os pacientes dentro do nosso próprio hospital. Então, por enquanto, o hospital ele tem vagas disponíveis de UTI? Tem, o hospital tem vagas disponíveis de UTI, o hospital tem vagas disponíveis nas enfermarias, o hospital está estruturado e tem material humano, recursos humanos que possa prestar esse atendimento.
Nós ainda, dentro do sistema privado, e mais especificamente dentro do Hospital Geral Unimed, nós ainda não estamos no nosso limite máximo. No entanto, existe essa preocupação, né? Existe a preocupação porque na última semana o crescimento do número de pacientes foi muito grande. E se continuar crescendo como cresceu na semana passada ao longo dessa semana, nós certamente chegaremos na quinta ou na sexta-feira muito próximo aí de atingir a capacidade total. A senhora acredita que com essas medidas aí que foram tomadas na última semana pelo governo estadual, a gente vai ter um desafogamento dessa questão da superlotação de leitos? Eu espero que sim, mas infelizmente isso não vai acontecer de imediato, no curtíssimo prazo. As medidas de restrição social, ou lockdown, como falam, eles demoram de 7, 10, 15 dias para chegar na porta do hospital. A gente para de circular hoje, o vírus diminui um pouquinho a transmissão entre as pessoas e a gente só vai perceber isso depois. Hoje, a realidade que nós vivemos nas portas dos hospitais, dentro das UTIs, é uma realidade que foi plantada há 10, 15 dias atrás. Nós temos que entender isso. O freio não é imediato. Isso aqui não é um freio de carro que a gente freia e ele para 5 metros depois. Isso aqui é quase que um freio de trem que nós freamos hoje para parar daqui 500, 1000 metros, ou seja, daqui 2 semanas. As pessoas têm que entender que é importante neste momento para evitar o colapso daqui 7 a 10 dias. Doutor, com relação aos atendimentos e cirurgias eletivas, exames eletivos, o SUS suspendeu também, né, ao longo dos próximos dias, todos esses procedimentos. Na Unimed não foi diferente? Não, na Unimed a gente também teve que fazer essa suspensão, certo? Em função dos recursos humanos, como eu lhe falei. Hoje, todas as equipes que trabalham focadas na assistência direta para o paciente, elas têm que estar disponíveis para aquele paciente mais crítico que está internando. E o paciente mais crítico que nós temos hoje é o paciente com a Covid. Então, infelizmente, nós tivemos que tomar essa atitude em conjunto, respeitando o decreto, mas antes mesmo do decreto, nós já havíamos uma restrição para direcionar as equipes de atendimento que são preparadas, especializadas, para o atendimento do paciente crítico. Infelizmente, nessa situação, em detrimento das cirurgias eletivas. Eu costumo dizer que estamos num jogo em que não há vencedores. Todo mundo vai perder um pouco. O comércio está perdendo nesse momento, as pessoas que tinham cirurgias programadas também estão perdendo, as pessoas que estão doentes nem se fala então, como estão perdendo em função da própria pandemia, da própria doença, as famílias estão perdendo. É um jogo de perde-perde, infelizmente, em que nós temos que nos unir para perder menos e superar isso o mais rápido possível. O senhor bem elencou a questão dos pacientes, né, que o maior número é Covid-19. O que o senhor tem observado aí nas últimas semanas? É um público mais jovem que está sendo internado ou continua aquele padrão mesmo que a gente já tinha de pacientes mais velhos, né, idosos? Então, desde o mês de janeiro, a gente observou uma mudança lenta, mas progressiva no perfil dos pacientes que estão precisando de cuidado. E eu acredito, não existem ainda trabalhos que demonstrem de forma tácita essa situação, mas eu realmente acredito que o que acontece é que as novas variantes que estão circulando, elas estão atingindo esse público com mais gravidade. Então, são variantes que se alastram mais facilmente e o que a gente observou nos hospitais, respondendo diretamente à sua pergunta, é assim, um público um pouco mais novo, um pouco mais jovem, acometido pela doença, e esse público jovem também agrava, o seu quadro clínico se agrava com maior frequência. Então mudou um pouco, o perfil que nós tínhamos era de pessoas internadas acima de 60, 65 anos, até 3, 4 meses atrás, e hoje nós continuamos com esse perfil internado, só que com um número maior de adultos jovens, na faixa de 40, 50 anos internados, precisando de cuidados intensivos. Com relação aos óbitos, doutor, assim, a maioria desses pacientes que vão para a UTI, eles conseguem se recuperar? O senhor tem observado um maior número de óbitos também? O número de óbitos, infelizmente, aumentou nos últimos meses também, certo? Eu acabei de ver uma matéria num portal nacional grande, hoje, que estava primeiro banner lá, mostrando que no Brasil, ao longo da pandemia,
de cada 2 pacientes que foram, de cada 3 pacientes que foram intubados, 2 não sobreviveram, perderam a vida. Então é um número muito grande. Dentro do nosso serviço, a estatística é muito melhor do que essa. Nós temos um índice de óbitos muito menor do que esse. Mas é algo que a gente tem que monitorar, porque realmente é um perfil que tá mudando bastante. E óbitos também, principalmente nesse público jovem que o senhor elencou. Os óbitos no público jovem têm aumentado, mas a grande maioria dos óbitos ainda ocorre acima de 60 a 65 anos. Doutor, o senhor comentou também com relação às equipes de saúde, né? Principalmente essas que estão na linha de frente. A gente observa aí um super esgotamento desses profissionais. Como que a Unimed tem trabalhado com esses profissionais e a questão também de número de equipes que estão aí na linha de frente no Hospital Geral da Unimed? Bom, com relação ao número de pessoas, ao contingente das equipes, a gente tem um recrutamento aberto de forma constante, um fluxo constante de entrada de profissionais. Nas últimas semanas, mesmo esse recrutamento aberto via Departamento de Gestão em Pessoas, ele não tem sido suficiente, porque a gente teve um maior número de profissionais que também adoeceram e precisaram se afastar. Então, nós tivemos estratégias diferentes, nós procuramos empresas que possam fornecer esse recurso humano, uma terceirização emergencial de alguns setores, certo? E com relação médicos, profissionais médicos, nós estamos procurando fora da cidade. Tá? Hoje, nós temos que trazer profissionais de Curitiba para poder cumprir e fechar as escalas. A gente está tentando isso já desde o início do ano, desde o começo de janeiro. E é muito difícil, porque mesmo o profissional está lá em Curitiba, mas ele tá sobrecarregado. E não é uma questão de valor, né? Não é uma lei de mercado pura e simples, de que se aumenta o valor, vem esse profissional. Porque ao aumentar o valor, eu estou tirando esse profissional de um outro serviço que vai ficar desfalcado. Porque o quantitativo de profissionais capacitados, com experiência nesse tipo de paciente, ele é pequeno, infelizmente. A sua outra pergunta diz respeito a como que nós lidamos com a situação dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Eu tenho a lhe dizer que desde o início da pandemia, a Unimed Ponta Grossa fez um contrato emergencial com uma empresa para dar um apoio psicológico para todos os colaboradores, todos os funcionários. É um apoio remoto, né? Um apoio via remota, por telefone, por videoconferência. Só que isso não está sendo suficiente nesse momento, né? As equipes que estão trabalhando dentro da UTI, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagens, os colaboradores que trabalham na limpeza, eles estão há um ano dentro desse ambiente. Um ambiente extremamente pesado, em que você vê coisas muito ruins. É um ambiente difícil, o paciente sofrendo com falta de ar, um bom número desses pacientes indo a óbito. Essas pessoas, elas estão realmente numa estafa mental, um esgotamento psíquico e um estresse muito grande. Nós, a partir desta semana, estamos contratando psicólogos para ir em loco fazer o atendimento desses profissionais, dar o apoio, dar o suporte profissional, dar o suporte psicológico para que esses profissionais tenham condições de se manter na linha de frente por mais tempo, com mais qualidade. Porque há muitos profissionais, infelizmente, não têm mais essa condição, alguns estão pedindo para sair, certo? E não é a questão financeira, não adianta aumentar o valor do plantão, aumentar o salário. É realmente a questão de eles não conseguem mais suportar a sobrecarga dentro desse ambiente. Na última semana, em entrevista ao Diário dos Campos, a Secretaria de Estado da Saúde comentou que seria o ideal para um médico a cada 15 pacientes internados em um leito de UTI. Essa realidade também é na rede particular ou a gente consegue contar com mais profissionais aí para atendimento? Então, na verdade existe uma normativa, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina um médico para cada 10 pacientes críticos em UTI. Tá? O próprio Conselho Regional de Medicina, vislumbrando a situação caótica que alguns locais já estão vivendo, flexibilizou essa regra, certo? Hoje, dentro do nosso hospital, do Hospital Geral Unimed, nós conseguimos manter essa proporção, certo?
mas essa é a realidade de hoje. Se os números não baixarem, talvez tenhamos que flexibilizar isso internamente, que é algo que eu espero, sinceramente, que não aconteça com a colaboração da população, com as medidas de prevenção. Realmente eu espero que a gente não precise chegar nesse extremo de ter que colocar mais pacientes ao cuidado de um profissional. O senhor comentou da contratação de psicólogos, mas já tem a previsão aí de contratação de mais médicos, enfermeiros, técnicos aí para atender esse público, e quando? A contratação de técnicos, enfermeiros e médicos, ela é fluxo constante. Está aberto o recrutamento, seleção e contratação desde o início da pandemia, certo? A gente não parou de recrutar, a gente tem procurado esses profissionais. Só que no dia a dia o que nós vemos é que não existem esses profissionais mais no mercado. Todos eles estão já trabalhando com a sua carga horária máxima, no limite realmente da sua capacidade. Então, como eu falei há pouco, às vezes você oferece um valor um pouco maior para um profissional, mas isso não é suficiente para tirá-lo, porque não é a questão do dinheiro, é a questão da sobrecarga, do tempo, da disponibilidade dele para fazer esse atendimento. Doutor, a gente também percebeu, né, essa questão de aumento aí nas últimas semanas, tanto de internamentos e de casos. Isso se dá somente por conta das variantes aí que a gente tem observado, até a P1 foi encontrada em Ponta Grossa, e também pela falta de cuidados da população? Olha, Luana, eu considero que nós vivemos hoje uma tempestade perfeita. Não existe um fator. Uma tempestade perfeita é aquela em que vários fatores negativos se unem e acontecem ao mesmo tempo. Posso lhe dizer, isso na minha modesta e humilde opinião, que essa tempestade perfeita ela é composta por alguns fatores, como as variantes, como você falou, que começaram a circular desde o final do ano, mas muito também do cansaço, da fadiga da população, que já vive há um ano com algum tipo de restrição, dificuldade para conviver com os familiares. Esse momento de pandemia se alongando muito tempo deixou as pessoas cansadas. Tivemos aí uma sequência de feriados, de festas de fim de ano, em que na nossa cultura é importante reunir as pessoas, reunir os familiares e os amigos. Vivemos o verão, que é um momento em que as pessoas interagem mais, os jovens interagem mais, as famílias vão viajar, vão tirar férias, vão para a praia. Tudo isso gerou esse ambiente que nós temos hoje. Então essa tempestade perfeita, ela infelizmente nos atingiu e nesse momento o preço que estamos pagando é essa situação muito crítica no sistema de saúde. Agora, com relação às vacinas, né? A gente vê que também todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente foram imunizados, mas existe a preocupação aí se a vacina ela vai ter efeito aí para essas novas variantes do vírus. Como que o senhor observa essa questão? Bom, os estudos têm que demonstrar se as vacinas efetivamente vão ser suficientes para conter a propagação das variantes ou não. Tudo que a gente fala agora é mera especulação. O que nós sabemos é que as variantes elas são mais transmissíveis, ou seja, elas passam de um para o outro com mais facilidade. Não temos certeza ainda se essas variantes são mais agressivas e mais letais, se elas matam e se elas deixam as pessoas mais com um quadro de maior gravidade. Os estudos preliminares dizem que, sim, elas são mais agressivas, que elas deixam as pessoas acometidas pela doença num estado pior, mas ainda não tem um estudo que diga, olha, elas são mais mortais, mais letais, certo? As vacinas, elas foram, a grande maioria delas foi desenvolvida e testada para o vírus sem essas mutações. Nós não temos como prever, realmente tudo sugere que essas vacinas tenham um pouquinho menos de eficácia diante das variantes. Algumas vão ser mais eficazes, outras menos, mas infelizmente é o que nós temos. E aí eu faço um apelo para a população que vacine-se, independente de qual vacina. Nós estamos numa situação em que não há opção. Nós não podemos nos dar ao luxo de escolher a vacina. A vacina está disponível e chegou a sua vez, não perca tempo, não deixe de fazer, não deixe de se imunizar, porque a sua imunização ela vai ser importante não só para você,
como para a sociedade, como para quem está no seu entorno. Doutor, antes da gente finalizar, com relação às formas de tratamento aí, a gente tem feito várias reportagens com relação ao uso do plasma em pacientes que estão internados na UTI. E um dos hospitais aqui em Ponta Grossa, pelo que o MPAR nos repassou, seria o Hospital Geral da Unimed, né? Como que está sendo feita essa forma de tratamento? Como que o senhor observa essa questão da eficácia, ainda que talvez não tenha sido ainda comprovada, né? Vivemos um momento em que tudo é novo. A doença é nova, a evolução do paciente é diferente daquela que a gente está acostumada. Então, várias tentativas foram feitas ao longo do tempo, estão sendo feitas, na verdade. O uso do plasma é uma dessas tentativas e dentro do nosso hospital, nós utilizamos, dentro de todos os critérios, com todas as limitações que uma terapia dessa precisa, com todos os cuidados que uma terapia dessa precisa, nós realmente utilizamos. Nós não temos um volume de paciente que nos permita tirar algum dado estatístico. A gente tem os relatos de caso, os reportes de caso, que são, alguns casos deu certo, melhorou, outros casos infelizmente não. Nós precisaríamos compilar, juntar os nossos dados aos dados de outras instituições para você ter um universo, um N estatístico que possa trazer alguma resposta definitiva. Mas eu gostaria de deixar aqui claro uma situação, Ana. Independente do plasma, da medicação A ou B, o que realmente faz diferença para o tratamento, na evolução da doença, da Covid-19, é o cuidado precoce. Eu não estou falando aqui de tratamento precoce, eu estou falando de cuidado precoce, certo? Cuidado precoce o que é? Você ter o primeiro sintoma e você se dirigir ao seu médico de confiança. Compartilhar com ele a situação, discutir com ele, permitir que ele lhe avalie, que ele tenha condições de ter uma ideia do seu quadro clínico e aí, a partir disso, você, o seu médico, vão ter um segmento e vão definir as melhores condutas. O que não se pode fazer é o que foi feito há 1 ano atrás, no início da pandemia, que é fique em casa, não procure o profissional, isso vai passar. Não, você tem que ter um médico que esteja ali acompanhando, ainda que remotamente, mas tem que ter um médico que faça o acompanhamento dos seus sinais e sintomas para identificar precocemente o agravamento e te conduzir numa terapia um pouco mais assertiva. A gente sabe que os sintomas da Covid são diversos, né, doutor? Mas ao primeiro sintoma gripal, por exemplo, o paciente já deve procurar auxílio médico. Exato. Desde o primeiro sintoma, congestão nasal, sintomas de resfriado ou gripe, como você falou, tosse seca, dor de garganta, dor abdominal e diarreia sem uma causa, uma origem específica, podem ser Covid também, perda do olfato, perda do paladar. Na situação em que nós vivemos hoje, o contato com o profissional, com o médico, deve ser feito de maneira precoce para que você tenha então esse acompanhamento, como eu falei há pouco. Antes da gente encerrar, mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar? Eu gostaria de ressaltar aqui para os espectadores a gravidade da situação. O momento exige a atenção de todos. Como eu falei há pouco, todos nós vamos perder alguma coisa nesse momento, seja financeiramente, seja em trabalho, seja no convívio familiar. Mas, assim, acho que somente a união de vários segmentos da sociedade, toda a sociedade entendendo o que é necessário usar máscara, álcool gel, manter o distanciamento. Eu acho que essa é a força que vai nos conduzir para sair dessa situação. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui conosco, estamos sempre à disposição. Essa então foi a entrevista do médico e diretor administrativo da Unimed, Rafael Francisco dos Santos. E fica aí o alerta para a continuidade dos cuidados para que a gente não tenha aí uma superlotação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na privada. A entrevista completa você confere no portal dcmais.com.br, nas nossas redes sociais e também na versão impressa do Diário dos Campos desta terça-feira. Obrigada a todos e um bom dia.